E vamos direto saber os destaques do Sim Notícias, com Fábio Botassin. Olá, boa noite. Vamos conhecer os destaques do portal simnoticias.com.br. Você ficando muito mais informado também durante o nosso jornal. Aqui a gente não tem como deixar de destacar, né, o Sim Notícias também, esse incêndio que devastou uma área, né, entre São Domingos do Norte e Colatina. Enfim, você pode ver outras imagens que foram compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros para a gente ter noção do quão grande foi esse incêndio e que bom, não houve vítimas e também não houve registro aí de perdas materiais maiores. Tudo aqui no simnoticias.com.br e a gente está sempre atento com você. Um outro caso aqui que também chama atenção, são de 7 pessoas indiciadas pela morte de um jovem confundido com um traficante em Vitória. Esse crime aconteceu no ano de 2023, mas teve agora a solução revelada pela polícia durante uma investigação muito importante. Foi no dia 28 de novembro do ano passado, então, na região de Santo Antônio, em Vitória. A polícia informou que esse crime foi motivado por briga de facções rivais de bairros dessa região. Na ocasião, um membro das facções, que foi identificado como esse Richard Carlos Mendes, estava assistindo a uma partida de futebol na Curva da Jurema, partida essa que essa vítima, que foi confundida, também estava. E aí, que era o Luiz Felipe Fracalossi de Souza. O Richard, então, segundo a polícia, teria então falado com outras pessoas desta facção dele para poder dar aí uma ordem, né, como se chama no tráfico, de matar mesmo o rival. E isso acabou acontecendo. Só que o jogador, né, até o jogador de futebol amador, Luiz Felipe Fracalossi, ele não tem nada a ver com essas questões de tráfico, de crime, ele nem era envolvido com nada, como foi confirmado pela própria polícia, né? E ele acabou sendo, então, uma vítima inocente dessa guerra. E aqui, então, a polícia divulgou as imagens dos 6 presos em relação a esse crime, que foi muito chocante, até apresentou à polícia, né, na ocasião dessa coletiva, as imagens de câmeras de segurança de alguns locais ali próximo que mostravam a ação desse conjunto de pessoas depois dessa ordem dada pelo tráfico, né, algo muito importante para a área da segurança ser revelado. Aqui a gente também fala sobre mobilidade, dessa vez para você de São Mateus e região, ou quem passa pelo local, já que isso aqui tem uma influência grande para chegar ao balneário de Guriri, no norte do Espírito Santo. Essa região aqui é conhecida então como a Ponte da Pedra d'Água. Nesse trecho, a pista, ela que vem duplicada, né, segue para o centro de São Mateus, já com pista simples. Isso gera um gargalo. O que está acontecendo aqui? A ampliação da ponte. O DR, inclusive, informou agora que esse trecho da S010, né, conhecido então como a rodovia Otovarino Duarte Santos, que tem a Pedra d'Água ali, a Ponte da Pedra d'Água, sendo ampliada. O que aconteceu? Novas vigas foram colocadas no local para poder então já seguir com o serviço de ampliação da ponte. Aqui está até, inclusive, mais ilustrado o que eu estava falando, né? A pista vem simples e, nesse sentido do Guriri, ela já torna duplicada. Qual que é a intenção do DR, inclusive confirmada aqui pela declaração do diretor-presidente do DR? É continuar essa duplicação até o centro de São Mateus, tornando o trânsito muito mais fluido, que até aqui essa declaração que foi dada pelo José Eustáquio de Freitas, que é o diretor-presidente do DR. É uma importante ligação da própria BR-101 com o litoral de São Mateus, então a gente está vendo que depois que avançar a questão da ponte, pode ter continuidade com a duplicação dessa pista, muito importante para a região. Falamos de outro tema ainda, que é a Polícia Federal fazendo uma operação para combater fraudes contra a Caixa Econômica aqui no Espírito Santo. E a fraude era praticada justamente por e-mails, mensagens eletrônicas. A Polícia Federal, pelo menos até o momento do comunicado, não explicou qual é esse tipo de fraude, né, como é que ela era implementada, mas as ordens da Justiça foram dadas pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória e a polícia falou que era, então, envio de e-mails fraudulentos em nome de órgãos públicos contendo ofícios fictícios para solicitar transferência de dinheiro, né, nessas operações bancárias investigadas. Então, isso é uma coisa que envolve Caixa Econômica, envolve dinheiro, envolve um crime, como a própria Polícia Federal, então, está levantando dados porque ela cumpriu um mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares de investigados. E ainda, antes de até de passar para o próximo destaque aqui, no nosso Sim Notícias, queria fazer uma pergunta para você, só voltando até aqui à nossa tela principal, se você pode nos dizer qual é o animal mais perigoso do mundo.
Pois é, qual é a resposta? O Sim Notícia está trazendo uma informação sobre isso. É o mosquito. Por que o mosquito? Segundo justamente a declaração recente da OMS em relação a doenças que o mosquito espalha, e justamente porque nós estamos no Dia Mundial do Mosquito, hoje lembrado nesse calendário, até para combater as doenças que ele transmite, tem aqui o reforço dessa informação do Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos, alertando que o mosquito é responsável por mais doenças e mortes que qualquer outro animal no planeta. A gente aqui no Brasil está acostumado a falar sobre dengue, zika, chikungunya, mas é bom lembrar ainda da febre amarela, febre do oropouche, entre outras, que não só no Brasil são problemas, mas em outras áreas aí do mundo também. E, portanto, hoje, pelo Dia Nacional do Mosquito, lembrar que esse pequeno bichinho aqui é considerado, sim, um animal mais perigoso por causa das doenças que ele transmite. Esclarecimentos sobre tantos outros temas, também aqui o Sim Notícias continua com você. Eu me despeço por aqui, desejando então uma boa noite e te espero no próximo encontro. Até lá!